Boa tarde, sejam todos bem-vindos. E eu quero começar o programa de hoje falando de algo de ontem. Ontem eu li um texto aqui emocionante e que dizia então que a autoria desse texto era do padre Fábio de Mello. Porém, não é. É Coisas da Internet. Esse texto é de Bruno Garcia, que mora em Nova York. Já trabalhou comigo, inclusive aqui em São Paulo, em outra emissora. Um beijo pra você, meu querido Bruno. E é tão bom quando a gente sabe a verdade, né? A verdade é a verdade. Então, aquele texto eu vou publicar esse texto, gente, que vocês me pediram muito para publicar. Eu vou publicar. Bruno, tá desfeita a confusão. Obrigada. Jeff, a internet, bom dia. Boa tarde, tudo bem? Ai, boa tarde. Boa tarde. Naí tá aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Foi um Tomando prazer. cafezinho. Já tô aqui. Mas eu sei que vocês estão com o olfato de vocês, o nariz de vocês está lá na cozinha do Edu, né? Com o Edu, com essas coisas da chapa deliciosas. Bom hein? demais, né? Adoro. O Edu Daí, é a gente ótimo quer uma cozinheiro. marmitinha, Edu, um né? abração. A gente Como é quer que uma é? marmitinha pra levar pra casa. Como é Sim, que- é ótimo. Como é que era a comida da prisão? É boa. O pessoal É boa? pensa que é ruim, mas não é ruim. É boa, são assim, não é um banquete e tal, mas sempre tem uma proteína, uma carne, uma linguiça, uma almôndega e tal, sempre. Arroz, feijão, sempre tem uma salada. Sempre arroz e feijão. Uma Sempre, proteína e uma sempre. saladinha. Tem uma saladinha e tem um suco. Olha, aqui em São Paulo, eu não sei o sistema carcerário do resto do Brasil. Você ficou em Pinheiros, né? Eu fiquei no CDP de Pinheiros, Aham. sempre muito bem dirigido pelo Dr. Roberto. Ali o pessoal, quando a gente fala em cadeia, porque o pessoal talvez não saiba, mas quem não sabe, mas eu fiquei preso uma semana. Sem ter um crime. Se sem ele ter já um vai nada. contar pra gente. Aí, mas é boa, a comida É boa. O Pinheiros é muito bem dirigido pelo Roberto. A comida é melhor que da fazenda, né? Não, aí também não. Aí não vamos exagerar que eu fui cozinheiro da fazenda, né, Jeff? É. Então a fazenda é muito boa, sempre tem todo dia uma carne diferente, peixe e frango, todo dia. Mas você não cozinhou todo dia. Você não ficou com medo de alguém colocar veneno na sua comida? Não, Porque você não. foi odiado lá dentro. Não, nem tanto, porque comiam muito da minha comida, então acho que conquistei alguns corações Também pelo estômago. Também. Naim ficou preso por uma semana. Caramba. Tava contando pra gente aqui que ele não fez absolutamente nada. Nada. A briga toda foi por causa dos cães. Dá a mão aqui. Nem Dá teve. essa mão. Ó, olha isso Aqui. aqui, ó. Isso aqui foram os filhotes dele de quatro Foi. patas que fizeram isso em sua mão. Quantos dias? 4 dias atrás. 4 dias. Você foi apartá-los, é? Os shows são assim, eles Mas tá brincam. feio esse ferimento Então aqui. eles brincam de luta. E Ah. eu fui me meter a besta a tirar. O show, ele tem uma mandíbula muito poderosa. 1 tonelada e 200 quilos por milímetro quadrado. Então tá entre os top 5 da mandíbula mais potente. Eu fui apartar 2 que estavam brigando. E aí sem veio, querer alguém te tascou pegou. o dedo e me E é pegou uma parte da mão aqui que é molinha. É. Agora, Jeff, ele estava contando pra gente, inclusive antes da gente entrar no ar, e a gente ficou assim, não é possível que ele foi preso, essa medida protetiva. Caramba. Foi por causa que você chamou ela de quê? Não chamei. A minha primeira ex-mulher lá, ela entrou. Quando eu entrei na fazenda, ela foi na delegacia da mulher, usando a Lei Maria da Penha, que é uma lei séria, que é uma lei que foi feita realmente para defender as mulheres que são vítimas, mas de tentativas de homicídio, de homicídios até. Então, ela usou a Lei Maria da Penha para usar como injúria, como se eu tivesse a injuriado. O que é injúria? Ela disse que eu a chamei de velhinha. Nunca chamei. Então, foi obrigado... Foi por causa disso que você foi preso? Vou te contar. Mas aqui, lente da verdade. Vamos Não lá. houve nenhum tipo de agressão, Não, de tapa, não, de agressão verbal. nunca encostei o Nada. dedo Lei numa Maria mulher. da Penha é sério, né? Não, é sério. Mas infelizmente... Foi por injúria. Ela sentiu... Infelizmente, as mulheres que têm alguma bronca de namorados, maridos e tal, estão usando as brechas da lei, essa lei séria, para vingancinhas pessoais. É sério. É triste de se ver isso. Você se diz vítima de uma vingança pessoal, uma vingança então. pessoal. Você não agrediu, Não, absoluto. nem fisicamente, nem Não, verbalmente. em absoluto. Em absoluto. E se viu Nunca. preso por uma semana. Então, aí o pessoal me perguntava, você está preso por quê? Também não sei. Como é que pode, num país como o nosso, um sistema judiciário onde eu sou preso
por uma semana sem cometer um crime sequer e sem ter uma condenação. Você acha que você foi preso por ser famoso? Não. É que a história é um pouco complexa. Então, tá, ela falou que eu injuriei. Chegamos às barras do tribunal. Teve uma sentença. O juiz, na sentença, ele colocou que crime não existiu. Retirou o crime, isso é importante. Ele tirou, não tinha injúria. Não, retirou o crime. Ele extinguiu o crime. Não, crime não, ele não aceitou. Aí, como morávamos na mesma casa, lá no Morumbi, uma casa grande e tal, ele foi no computador dele, ele viu quanto valia um aluguel naquela região, falou, a senhora vai pagar metade do aluguel todo mês. E ela deposita todo mês metade do aluguel de uma casa de 600 metros quadrados, que é uma casa grande. Bom, vamos lá. Meus cachorros continuavam lá. Eu fui, então eu tive que sair da casa. Ela me pagando o aluguel, não teve a injúria, ele extinguiu, só que a promotora pediu, sabe lá por quê, uma medida restritiva que eu não pudesse chegar a 100 metros dela. Então, ora, se eu podia, ele considerou também na sentença que todo dia poderia retirar meus cachorros para passear. Quantos são? 8. São 8 cães. Então o juiz disse, você poderá todos os dias ir à casa e pegar os cachorros para passear. Isso. Como é que você poderia ir para casa se tem que ficar a 100 metros de distância? Esse é a incógnita, é a discrepância da coisa que até hoje ninguém entende. É verdade que ela filmava você? Filmava. Quando ia até a casa? Quando eu pegava os cachorros, na volta, ela aparecia escondida de trás de automóvel, de trás de uma árvore, me filmando. E, tipo, você está quebrando a medida protetiva. Eu falei, não, eu não. Você que está chegando perto de mim. Eu tenho ordem do juiz para ver meus cachorros. Foi vingança? Vingança. Pelo fim do casamento? Não sei se pelo fim do casamento, ou o que passou na cabeça dela, mas... Foi ciúme? Eu já estava separado dela há muito tempo. Quanto tempo? Eu separei em 2006. Então, já tínhamos aí 13 anos de separação. Mas 13 anos de brigas? Não, teve, assim, alguma paz. Eu mal havia, essa que é a verdade. A casa é bem grande, inclusive. Mas vocês habitando o mesmo espaço. Sim, só que Cada um tendo a sua suíte para dormir. Ela na frente e eu Sei. na suíte do fundo. Eu mal havia. Eu chego tarde, então, e quando eu chegava, ela, sei lá, já estava dormindo. E quando eu saía, eu não havia. Então, quando eu entrei na fazenda, ela entrou com essa queixa na delegacia da mulher e chegamos ao tribunal onde houve essa sentença. Então, com essa medida restritiva, mas eu podendo pegar os cães, enfim, virou um balaio de gato. Mas bota balaio de gato nisso. Caramba. Na prisão você sofreu? Não fui muito bem tratado. Ou quando se fala em prisão, já disse isso, se pensa em tudo cadeia, tudo sujo, cadeia e tal. Não é assim. Pelo menos aqui no CDP de Pinheiros, não tem um papel no chão, tudo muito bem asseado, muito bem limpinho. Tem presos com bom comportamento que trabalham a cada 3 dias trabalhados. Eles ganham um dia de remissão na pena, um dia a menos. Estão dizendo aqui que você está puxando saco lá do CDP de Pinheiros, você está com medo de voltar, que você é bem vai tratado. Que eu volte lá, né, Paulinho? Paulinho. Quem é Paulinho? O Paulinho é um agente penitenciário. Fez amizade com o Paulinho. Com todo mundo. E você cantou lá? Cantei. O diretor de disciplina, o Felipe, gente muito boa. Então, eu fiz meio que um workshop. Eu vi lá o que eles faziam, sabe? Então, você falou da fazenda. Foi assim que você entrou na fazenda que deu essa confusão. É isso? Foi. Quando eu entrei na fazenda, no mesmo dia que eu entrei, mesmo dia, a minha ex estava na delegacia da mulher dando essa queixa de injúria, que eu a xinguei de velhinha. Acho que ela ficou incomodada com a volta a mídia, não, nacional. Eu tinha um outro relacionamento. Então, acho que pelo outro relacionamento que eu tinha, eu falava desse outro relacionamento. Então ali tem uma pitada de ciúme, mulher ciumenta. Você é ciumenta, Fabi? Bom dia. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Não sou ciumenta, não, viu, Olga? Já fui, mas hoje, ultimamente, não sou, não. Quando diz que não é, porque é mais ciumenta ainda. Ah, é? Quem diz que não é? É. Bom, é o seguinte, a Keila diz que é muito sua fã, viu, Nainha? A nossa telespectadora. E eu sou dela também. Diz que te acompanha há muito tempo, te segue nas redes sociais e vê sua paixão pelos cachorros. Ela quer saber, você tem guarda compartilhada com os cachorros? Não. Agora você consegue ver seus cachorros? Ela ficou curiosa. Não, os cachorros são todos meus. Eu já agora estou em outra casa.
com todos eles. Ali é pai e filha. Então eu estou com meus cachorros, todos eles. Essa é a Judite. Então eu estou com todos os meus cachorros, minha papagaia, tá todo mundo embaixo das minhas asas. E por que Acabou. você não tirou os cães de lá do Morumbi antes de dar toda essa confusão? Porque eu tinha ido para um flat, eu estava morando num flat. Então eu tinha um contrato de 1 ano com um flat. Então se eu não tinha por que retirá-los, porque a casa é minha também. Então, inclusive agora, não só essa casa. Eu não tinha feito a partilha de bens, que agora está sendo feita, tem outros imóveis também. Então, quando eu me separei, apenas fizemos o divórcio, não fizemos a partilha de bens. Agora está sendo feito. Então, estamos repartindo tudo, tem que repartir a mando da justiça, Sim. porque senão eu... Não, melhor que, sabe, nada. dessas horas, né? Tem de partilhar os bens. Aliás, daqui a pouquinho a doutora Ivone Zegger está aqui. Tem. Ela é especialista em vara de família, né, em direito de família. E tem muita dúvida sempre nesse. E quando não faz a partilha, dá problema mesmo. Você demorou. perdoa sua ex-mulher? Você perdoa? Não. Não perdoa? Não, perdoar é divino, mas eu não sou divino. Não, perdoar não tem como perdoar. Você chegou a falar com ela depois de sair da prisão? Não, nem quero. Não quero nem vê-la mais se eu puder. Vamos nos ver só em juízo. Não é mágoa, não é nada. Não é uma pessoa, eu tenho uma medida restritiva, pronto. Então, ela fica lá. Eu queria saber o seguinte, medida restritiva. Se ela precisar de um transplante de medula óssea e só eu puder doar, como é que fica? Eu não posso chegar a 100 metros, não vai ficar sem a medula ou então sem sangue, né? Você está querendo que ela fique doente? Não, eu estou dizendo assim, a incoerência da coisa, E né? precise de você. Se precisar, eu não posso chegar, não posso doar, porque eu não posso E chegar você sem casou metros. de novo, né, Naim? Casei de novo. Em setembro. Setembro. E aí? Jeff, você até E bem o novo informado. casamento? Tá bem, também gosta muito de cachorros. André adora os cachorros também. Você não convidou a ex pro casamento? não foi um casamento, assim, eu nunca, só uma vez eu casei Você com juntou? igreja. É um casamento, né? Quem que fala assim, você é casado? Não, mas eu moro junto há 5 anos. Você tá mais casado do que eu. Agora, já que você tá com o coração duro e não quer perdoar sua ex, Não é coração tô duro, brincando, eu vou perguntar, você perdoa a Rita Cadillac, que foi ela que te tirou da fazenda, na votação? Imagina, a Ritinha é minha querida amiga. Não ficou mágoa? Não, em maneira alguma. A fazenda é assim, eu estava lá, como eu te disse, eu tinha um outro relacionamento. Tem uma hora que você chega, se você não é solteiro, se você tem um relacionamento, começa a te dar uma vontadezinha não de sair, mas eu ia em festas e nas festas ficava lá assim, bom, beleza, todo mundo bebendo e tal. E eu lá, né, tal. Aí tem uma hora que dá uma vontadezinha de sair, entendeu? Sair do programa. Do programa. Já que não dá pra Então, namorar lá dentro, melhor sair. melhor isso? sair do que antes que Melhor você cometa sair algum do que deslize. trair. Melhor sair do que trair. Não, trair eu não iria trair jamais, porque não é do meu feitio. Mas o pessoal bebe bastante. Agora eu você não fez um bebo. inimigo lá dentro, que foi o Dr. Marcos. Não, ex-BBB. não. Vocês tiveram uma confusão. Não, para. O Marcão, eu vivo falando com ele, a gente se fala por Instagram. Eu gosto muito do Marcos e ele gosta muito de mim. Inclusive, o Marcos diz que vem aqui em São Paulo só para ver os meus cachorros. E passa que eu gosto muito, ele está lá em Sorriso, no Mato Grosso do Sul. A gente sempre se fala por internet e tal. Eu gosto muito do Marcos. Mas você chegou a criticá-lo bastante lá dentro da casa. Algumas medidas e posições que ele tomava que eu até desaconselhava ele a fazer isso, entendeu? Mas nunca briguei com o Marcos, não. E deu pra ganhar bastante dinheiro na fazenda? Bastante dinheiro, não. Eu cobrei um cachê que eu achava justo, ganhei alguns prêmios e foi bom. Não posso dizer que foi ruim, não. Foi bom. No balanço geral foi bom. Foi bom. Você falou pra gente que tá no 3º relacionamento. Terceira. Teve gente que até confundiu a ex aí na hora de dar notícias sobre quem mandou prender você, sabia? Não, eu sei. Você é um mas- menino casadouro. Então, mas eu não saio pulando de galho em galho. Eu fico uma Termina só. um pra começar outro. Termina um, começa outro. Agora, os cães, ele estava me falando também dos cães, que você tem avô. Eu tenho 3 gerações andando. 3 gerações já de chau-chau. Ali, ó, ali tinha pai, filha e Mostra neta lá. agora. Eu tenho o Horácio, que é o avô das... Essa aí, ó, é a Safira. A Safira é minha netinha. Aquele da esquerda aqui é o Horácio. O da direita é a filha dele, a Suri. Essa aí é a Judite. Aí essa aí é a Safira, que é neta do Horácio.
Então é muito bonito de ver andando. Ó, pai, filha, neta. Agora, São 3 dizem que- gerações andando. Dizem que essa raça é muito agressiva, até circulou um vídeo na É. internet um tempo atrás, Foi. que seria um ataque à atriz Adriana Esteves, mas não era. Não era falso o vídeo. Não é, não é o vídeo não é todo é agressivo. falso. Não. O Show, ele é temperamental, é diferente. Ele é um cachorro que não é para qualquer um criar. Não pense que pela beleza e tal. Ele é muito na dele. A gente considera cachorro de um dono só. O Show é o único cachorro que é de um dono só. Eles me amam. É só uma pessoa que tem loucamente. que tratar deles, cuidá-los. Eles aceitam outros tratamentos e tal, mas só amam a mim. Isso é fato. Todo Show é assim. Então eu sou fanático pela raça. Há 20 anos que eu criei essa raça O maravilhosa. avô da tua turma tem que idade? 10 aninhos. Ele vive até que idade? Ah, se Deus me permitir, olha, 15 anos 15 anos eles vivem vou bem. fazer uma missa em ação de graça, sério. A média é entre 13 a 15. 13 a É 15 uma anos. pena, eu já não comemoro mais o aniversário Ai, nem me fale. dele. Não falo. A não gente falo. sofre muito, né? É. Sofre, né? Agora, Naí, é o seguinte, eu pesquisei, eu sei a sua idade, não vou revelar, Pode claro, revelar. mas você tá muito liso, meu filho. Obrigado. O que você anda meu- fazendo? Nada. Você acredita que eu não tenho ainda? Eu vou fazer agora. Vou fazer um lifting, dar uma puxadinha aqui, porque pode ver. O que foi? Não, perfeito isso Tá, aqui. tá bom? Tá perfeito. Tá. Escuta, você acha que não fez nada aqui? Não fiz, te garanto, não minto. Vê se Pode tem ir, ó. alguma cicatriz. Aqui, não, Cara, aqui, ó, aqui, ó. atrás- Você da não orelha. tem um pé de galinha, cara. Não, então, genética. O que é isso? Genética. Minha mãe, a minha falecida mãe, Dona Faustina, ela faleceu com a pele lisinha. Então essa genética é boa. Mas eu tenho o que me incomoda é esse papo aqui, que eu vou tirar isso o mais breve possível. O envelhecimento te incomoda? Não. Como Não. artista? Não, 38 anos de televisão sem sair dela. Eu nunca fiquei, por exemplo, um ano afastado de televisão. Então eu inaugurei a TVS, que era o embrião do SBT, dia 19 de agosto de 1981. Eu estava lá, no primeiro dia. E que Tem também história, foi, hein? foi 38 anos de TV. O Muito Naim história. era jurado do Cante Se Puder. Cante se puder. Que Fui o jurado Denis do dirigia, Chacrinha. que depois eu fiquei sabendo que era o Denis, aquele Denis, era esse Denis aqui. Salles. Foi um Sim. grande sucesso, Meu né? diretor, Um grande muito. sucesso. E eu fui primeiro participar programa- desse programa. Você Participou, não deve eu me lembrar lembro. de mim. Claro que eu me lembro, fizeram Olga. comer. O que eu comi mesmo? Minhoca, Esse- grilo, sei lá o Tínhamos de quê. tudo. Foi Tínhamos tudo. barata, Tudo grilo, tava lá. ratos. Eu tinha de tudo Que lá. horror. Ou subia fogo ou caía gelo. Eu acho Era um que foi programa muito 2011 isso. bom. O programa ele 2010. entrou no ar em dezembro de 2011 e foi até agosto de 2013. O Denis falou que naquela época você estava todo enrugado. Quem? Enrugado. Você. Enrugado, o Hoje Denis você tá Salles. liso. Denis É. Salles. Lá em 2011 você estava todo Pois é, enrugado. Você sabe que em 2011 eu emprestei R$20 pro Denis Salles, que hoje já valem 50. Denis, eu quero esse 50, Denis. Que vergonha! R$20 você não pagou? Será que só dá 50? Será que dá mais, Olga? Ah, eu faria Vamos uma chamar conta de- melhor. Pega um professor de matemática aí, Refazer né? um Agora, cômputo. lá na cadeia, você falou que as pessoas, nós sabemos que você tem uma remissão de pena a cada dia, 3 trabalhados, trabalhados, menos um de um. pena. É. Você não tinha sido condenado, nada. Não. Mas você se ocupava com o que lá na cadeia? Olha, lá os presos por bom comportamento tinham um violão, a gente tocamos um violão. Que mais? Mas Joguei isso não é uma xadrez. cadeia, isso é um resort. Olha, não é. Me não parece é. que foi uma festa. Não é festa, porque eles trabalham muito, os presos que trabalham. A alvorada é 6 da manhã. Que eu ia te dizer? Bom, enfim, 6 horas da manhã acorda todo mundo. Então, aí já começam a trabalhar. E trabalham até o final da tarde, até anoitecer. Então, de noite, eles construíram, eles mesmos, uma academia com galões de água, sabe? Essas coisas assim. Então, ajuda Pra o ser outro. peso. Para ser peso. Esses que trabalham por bom comportamento, que ficam na inclusão, que não nos raios. Lá nos raios tem 1.200 Sim. e tal. Então, mas mesmo assim, os agentes, eles trabalham sem armas. Isso é muito importante. Saber que é apenas na moral.
Então, é um trabalho de risco, ganham mal e trabalham muito bem. Muito bem. Agora, em nenhum momento bateu uma depressão, uma tristeza, um maneira choro, alguma. nada? Não, se eu tivesse alguma culpa, até para falar, puxa vida, né, por que eu fui fazer isso? Não. Então, ali eu estava sendo injustiçado. Então, eu ficava, meu Deus do céu, vamos ver até onde vai isso. Até onde um brasileiro, sem uma condenação, sem ter feito nenhum crime, vai continuar preso. É porque você, quando se sente injustiçado, te bate uma raiva muito grande, né? Pois é. Bate uma raiva, uma tristeza, Não, mas uma eu revolta, não me revoltei. lógico, é óbvio. Porque eu sabia que eu não tinha feito nada. Em algum momento você pensou em processar a sua ex, pedir uma indenização por danos morais? Não, a gente pensa em entrar com uma reparação contra o Estado. Porque a juíza que decretou a minha prisão, ela não se ateve à sentença transitada em julgado em abril do ano passado, onde o juiz extinguiu o crime. Sei. Então, Então acabou. Acabou. O juiz extinguiu. Acabou. Pronto. Já tinha acabado. Mas a juíza, em fevereiro desse ano, sem ver aquela parte lá, pulou algumas etapas e mandou me prender. Muito bem. Me dão licença um pouquinho, toma ali um cafezinho. Vou tomar. Vocês têm notícia do Aguinaldo? Tá sabendo do Aguinaldo Timóteo, né? Não, o que eu fui, meu querido Temos amigo? atualizações daqui a pouquinho. Ele tá bem... Tem. Mas ele teve uma melhora, Meu querido sabia, na amigo, madrugada? Foi. Teve uma melhora. Que capa é essa aqui, o Jeff? A gente vai mostrar em primeira mão. Ninguém mostrou ainda a capa da Caras, que vai chegar às bancas só na sexta-feira. Ah, Claro, Mostra pra uma nós. homenagem ao Gabriel Diniz. É uma pena. Pois Uma é, pena mesmo. eu queria saber de você sobre isso. Essa entrevista e essas fotos são inéditas. A Caras ia postar, ia divulgar daqui a algumas semanas, e antecipou, é um material inédito, em que ele fala do auge do sucesso, da relação com a família, do amor pela noiva. É uma tristeza, então é um documento histórico. E aí tem um detalhe interessante. A gente já sabia do sucesso dele, acompanhava o sucesso dele como cantor, mas ele queria também ser ator. Um isso dos eu não sonhos Ah, ele dele, queria ser ator. um dos sonhos do Gabriel era fazer novela na Globo. Numa entrevista ele deixou isso bem claro. E ele tinha essa coisa da encenação. Se você perceber nos clipes, Sim. ele tem essa coisa, né, de interpretar um personagem, o sedutor, o Sim, galã. Então ele falou, a Globo não sabe o que está perdendo. Eu tenho muita vontade de fazer novela. E ele também tinha vontade, porque ele ficou muito conhecido pelo forró, de gravar e fazer shows com músicas românticas. E ser conhecido como pop romântico. Poxa, uma Tinha pena. tudo. Uma pena. Você é 28 anos, quer Isso é uma dizer, coisa a que não vida deveria inteira esperava acontecer por nunca. ele, né? Agora, ainda falando da morte dele, tem umas coisas que a gente... Presta atenção, gente, no que é uma manchete de uma notícia. Eu, quando li isso, falei, não acredito. E um site bombadíssimo, certo? Show de Gabriel Diniz, em Belém do Pará, é cancelado após morte de artista em acidente de avião. Quem escreveu isso, Jeff? Não foi você, né? Não fui eu. Eu não cometeria esse erro Gente, crasso. o quê? Como é que pode, hein? Quem sabe, né? Você lê uma coisa dessa e diz assim, mas Fala. quem escreveu uma barbaridade? Meu De Deus como do o céu. show cancelado depois da E morte como do é que o artista? editor também não revisa Não, a gente, novela? Exatamente. Isso tem um nome, isso chama-se caça-clique. São notícias, manchetes colocadas nos grandes portais para que você fique tão indignado, tão curioso, vai lá e clique. Quanto mais cliques, mais dinheiro cai no portal, nos Pois é. blogs, entendeu? É por Entendi. isso. Eu vi no TV Fama que parece que a noiva dele estaria grávida. Isso procede? Não tá. A notícia já foi- não. já é uma A das fake notícia, news não em se relação, confirmou. em relação a isso. Agora, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza de que se a gente for lá no dia de que estava marcado esse show, vai aparecer um Claro. desavisado que vai Não, falar. não. Eu acho que pode ser uma mas ele homenagem. morreu. Cadê o show? Cadê o show? Eu paguei É. pelo show, cadê É. o show? Porque sempre tem um desavisado. Pois é. Na morte do Michael Jackson, já tinham sido vendidos milhões de convites e tal. Tinha a possibilidade da pessoa ir lá trocar, receber o dinheiro de volta. Ninguém quis, você acredita? Pouquíssimas pessoas quiseram receber o dinheiro de volta, preferiram ficar com o ingresso guardar. e guardar aquele como Guardar. recordação. Ele tinha vários shows, dezenas de shows agora das festas juninas e julinas. É uma pena, uma pena. Eu conheci Sim, o Gabriel. Paraíba, No Campina Nordeste. Grande, o grande...
Eu já estive lá trabalhando, fazendo matéria. É o maior São João do Brasil, sem dúvida, em Campina Grande. Campina Grande. E ele estaria lá. Enfim, esses grandes nomes, né? Alceu Valença, Joelma, Elba Ramalho. É uma galera toda que se dedica a esse São João, né? Gente, quero a opinião de vocês sobre o seguinte. Vocês viram a história da Lilian Aragão? Da mulher do Renato Aragão? Não, o que aconteceu? Dá uma rodada aí pro Naim Deixa eu dar ver. uma atualizada. Vamos lá. O que vocês pensam de aeroporto? Mas assim, para uma blogueira vintage, aeroporto já começa a ficar um saco, passando dos 50, entendeu? Viagem assim só mesmo para festa, porque para trabalho parece rodoviária, né, gente? Conta sério. Se aeroporto não parece rodoviária. Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas assim, para uma blogueira vintage, aeroporto já começa a Tá ficar um aí, saco, gente. Isso passando dos repercutiu 50, de uma forma. Ela disse, né, que bem, ficou indignada porque veio do lado dela alguém de short e chinelo de dedo. E ela falou que o aeroporto estava virando rodoviária. Essa mulher foi massacrada nas redes sociais. Com razão, né? Com razão. Com razão. Porque, peraí, gente, assim, ela mora na cidade mais informal desse país, que é o Pois Rio é. de Janeiro, Isso. Exato. onde as pessoas vão de chinelo e bermuda no shopping, no banco, no supermercado. Assim, é normal andar no Rio de Janeiro de chinelo. Ninguém é parado porque tá de chinelos Claro. e bermuda. Por que não pode ir no avião? Não dá pra entender. Antigamente, décadas atrás, você ia de terno e gravata no avião. Mas Sim, isso é cê- passado, Saudão, gente. né? As Porque era mulheres um se querem, evento. mas... Hoje em dia, você pega avião como você pega um carro, um táxi. Normal. É um meio de transporte foi bem pra- popular eu achei agora. que ela foi. Eu gosto dela, gosto do trabalho dela. Ela representa as mulheres mais velhas que são blogueiras, mas foi preconceito. E outra, é falta de filtro de noção. Em fevereiro desse ano, uma apresentadora de TV fez o mesmo comentário, foi massacrada do mesmo jeito e parece que ninguém aprendeu a lição. Caramba, eu vou na missa todos os domingos, na paróquia de São Benedito, eu vejo homens de bermuda e camiseta na missa, que seria até um lugar, então, Tem lugar que padre não deixa entrar. Não, mas a minha lá, o padre O teu Rinaldo, padre deixa. deixa ele Aham. tranquilo. E qual o uma problema? coisa é uma coisa, fé é uma coisa. Ah, Qual o nada a problema ver. com a rodoviária, gente? Nenhum. Mas nem- Exato. É só pobre que anda de ônibus? Poxa vida, hein? Ela foi... Vai Meu Deus comprar do uma céu. passagem na rodoviária de leito pra você ver. É É mais mais caro que caro. avião. É verdade, mais É caro que avião. Realmente é. Mas é o seguinte, que horas são agora? São 10h32? Não, meio-dia. É meio-dia meio-dia e 32. 32. Ai, meu Deus do céu. Me dá- Meio-dia e 32? Boa tarde. Boa tarde, tarde. muito Boa tarde, prazer. boa tarde. Doutora Ivone Zegger chegou? Já? Vamos fazer o seguinte. Eu a vi já aqui no estúdio. Vamos colocá-la onde? Ali naquela ponta? Vem mais pra cá, Então, Jeff. cheguei mais pra cá. Isso. Também? Não, você mais Eu pra fico lá. aqui? Isso, Mais pra aqui cá. a gente... Sempre cabe mais Então, ó, um. sempre mais Sempre. um. Coração Daí, de mãe. inclusive, a doutora Ivone Zegger é da vara de família, né? Certo. Ela é direito de família. Porque essa história ainda do Naim tá uma coisa meio esquisita, viu? Eu né? não consegui entender Difícil. esse negócio. O que a gente... Até que a gente sente aqui a doutora Ivone Zegger, o que a gente tem do Agnaldo Timóteo? Eu li de que ele teria, o Acácio teria postou algo, de que ele teria tido uma pequena melhora. Eu não sei se a gente se confia nessa notícia, agora são 12h30 já, né? Então, Se mas você tem tem tido alguma uma notícia grande- nova? O último boletim diz: o paciente permanece internado na unidade de terapia intensiva, instável. Mas o que ele teve, Jeff? Espera só um instantinho, está entubado, mas, apesar do estado grave, apresentou discreta melhora na última madrugada. Desculpa ter te interrompido, ele teve um princípio de AVC. Ah, meu Deus. Ele estava para fazer um querido show amigo. em Barreiras, no interior da Bahia, passou mal, teve vômito, mal súbito, foi internado, aí foi transferido para Salvador e está lá desde então, desde o dia 20. Poxa, vamos... O Agnaldo, para quem esperar não que ele sabe, melhore. então, está internado desde o dia 20, tá, gente? Em Salvador, capital, né? Em Salvador. Ele teve um princípio de AVC e ontem ele não estava nada bem, tinha sido entubado. Ontem as notícias davam conta disso, viu, Naim? É uma pena. E- Eu gosto muito do Aguinaldo. Que idade que ele tá? 82. 82 Esse anos. vídeo é de segunda-feira.
ele estava melhor e na segunda-feira, nesse vídeo, ele tranquiliza os fãs e diz, olha, quinta ou sexta-feira eu tô voltando para São Paulo. Então ele estava bem na segunda. Ontem, terça, ele teve uma piora, assustou todo mundo. Opa. E aí nessa madrugada agora, de quarta-feira, ele já apresentou uma discreta melhora. Tomara A que gente melhore bem. torce por ele, os familiares e amigos pedindo, né, muitas orações, muita luz a ele. E aí, quem esquece dos grandes sucessos, né? Eu brinco muito com ele, que eu... Menino, menino. é verdade. Eu brinco muito com o Aguinaldo, meu querido amigo desde que eu comecei. Então sempre foi muito querido para mim, eu espero realmente que ele melhore bastante. Espero mesmo. Muito bem. Quem também melhorou foi a atriz Débora Seco, também deu um susto nos fãs. Ela foi internada às pressas aqui em São Paulo no fim de semana. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí descobriu uma crise alérgica. Olha o perigo que a alergia pode provocar na pessoa. Alergia a quê? Não se sabe, não tem detalhes. Ela continua internada, não tem previsão de alta, mas já está melhor. Muito bem. Jeff, sei que você é um homem educado. Não vou- vamos colocar claro. a doutora Ivone Zegger na ponta. Vem, Ivone, por favor. Sente-se aqui, meu amor. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Beijo. A você. Senta aqui, o Naim. Como vai, doutora? vai, Naim? Prazer. Prazer. Pronto. Como vai? Aí. E você, tá bom? Bem, Aliás, Ivone, eu estava aqui conversando com o Naim Sim. desde o início do programa. E quando ele começou a falar, né, Jeff, da medida protetiva, Aham. de que foi preso uma semana, problema com o uma cachorro e tal. A gente não entendeu muito bem como é que esse homem ficou preso por uma semana. Ele disse que não teve agressão, não teve nada. Não. A denúncia nem foi de agressão, foi de injúria. Injúria. Pode ser preso por injúria? Realmente isso chama muita atenção pelo seguinte, evidentemente, nós não sabemos como se desenvolveu o processo do Naim. Nenhum juiz, a princípio, eu vou esquecer que o Naim está aqui, Esquece, tá? tá. Esteja aqui. E eu vou falar como é que o judiciário enxerga isso. Na verdade, da forma como você conta que aconteceu, evidentemente uma prisão é uma das últimas atitudes tomadas pelo judiciário. Por quê? Sim. Obviamente a prisão é um cerceamento da sua independência, do seu De ir e vir, ir e vir. e evidentemente isso causa um constrangimento muito grande. A pergunta que eu faria é, como será que se deu o seu processo? Como será que a sua ex-companheira ingressou com uma ação? Obviamente ela deve ter tido provas para que ela induzisse, ou o advogado dela, a advogada, induzisse o juiz a entender que você seria um Sim. perigo, a ponto de você Pois ser é. arrestado do local onde vocês viviam. Isso, fiquei casado com ela 25 anos. Então, Que provas durante- ela poderia ter, Naim? Ela levou o porteiro dela, o guarda noturno dela, como testemunha, e a cozinheira dela. Dela, não minha. E que provaram que... Não provaram. Apenas disseram nem comparecer em audiência. Porque quando chegou na audiência, doutora, o juiz, quando viu a injúria, ele extinguiu. Está na sentença, tem a sentença aí. Sim. Transitou em julgado. Ele falou, não aceito o crime de injúria, não houve injúria. E qual foi o crime, então, que você foi Nenhum. condenado? E como é que você foi preso sem Pelo nenhum motivo, crime? Então, se fosse você, entrava com um pedido de indenização, mas eu estou uma contra o reparação Estado. moral, não só ao Estado, mas, evidentemente, a quem de direito. Evidentemente, o Estado. em Não, o primeiro Estado, lugar. eu tenho o meu advogado, doutor Roberto Guastelli, ele entrou nada mais nada menos que com 8 ações na justiça. 8 ações. Então, e é tem interessante, ações... né, pelo seguinte, as pessoas ficam sempre preocupadas com essa questão da prisão. Sim. A Constituição e o Código Civil dizem muito claramente que a única prisão civil que pode acontecer é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Todas as outras são prisões de efeito penal, criminal. Então, realmente, nós todos lamentamos. Claro que nós não sabemos o outro lado da questão, nós não sabemos qual foi, o que aconteceu com a sua ex-companheira a ponto de 25 ou 30 anos de casado
ter tido esse tipo de problema. Bom, Ivone, olha Realmente. só. O que ficou acordado entre as partes? Que ele tem uma medida protetiva, Sim. tá? Ela tem uma medida protetiva contra ele que não Chegamos pode em chegar audiência, a 100 metros e tal. Tem mais que 100 metros de distância? Tem, Qual é a nossa. metragem? Qual é a quilometragem aí, doutora, que ele fala? Existe. A medida protetiva sempre vai depender daquilo que o juiz, que o seu advogado ou o advogado dela alegaram. A medida protetiva a 100 metros é uma proximidade realmente a menor que Tá. existe. Porque existe mais. Qual que é a maior que tem? Não, você tem até quilômetros. Até 3 quilômetros. quilômetros. Até 3 quilômetros. quilômetros. Depende se a pessoa mora num outro estado, numa outra cidade. Você tem várias. Entretanto, quando se dá uma medida protetiva, é para que não haja realmente uma aproximação física. Sim. Para que você não possa se aproximar até para não causar injúria, difamação e outros crimes de ordem moral e de ordem criminal. Mas, doutora, xingar alguém, difamar, o marido difamar, xingar a esposa, é motivo para prisão? Bom, na Cabe verdade... na Lei Maria da Penha, infelizmente. Cabe na lei, e não só na lei da Maria Penha. Vamos lembrar que o Código Penal, ele é claro, dizendo que sim, todas essas questões, a injúria, a difamação, elas podem levar qualquer pessoa ao estado de prisão. Deixa eu entender uma outra coisa, que a gente foi e voltou. 100 metros de distância. Certo. Medida protetiva diz que ele não pode chegar a 100 metros. Não. Tá. Aí é o seguinte, ele vai buscar os cães todos os dias Na para sentença, passear. o juiz me permite pegar os cães Permite. todos os dias. Isso era civil ou criminal? Criminal, na Lei Maria da Penha. Ah, foi só. Você não Só. teve nenhum problema civil. Você Não. teve uma separação. Tive separação em 13 anos atrás. 14 já agora. Foi anterior essa sua questão? A sua separação é anterior a esse 14 fato? anos atrás. 14. Esse fato quando aconteceu? Diz ela que aconteceu em novembro de 2017. Ah, então, em torno de 2 anos. Ok. É. Então, novamente, a questão é, essa medida protetiva, ele tem que buscar os cães. Isso. Sim. Os- Pode? Há uma Daí como é que incoerência. fica? É incoerente. É, porque- se o juiz Ela diz que não ficou no pode chegar imóvel. perto, Não, mas mas- autoriza pegar os cães? Então, vamos lá. Não só os cães, como se eles tivessem filhos, seria autorizado a buscar os filhos. Aham. Ela não precisa estar próxima, nem Entendi. perto, e muito menos, Ah. com certeza, 100 metros de Por distância. isso que eu te disse, ela Pelo aparecia, menos. quando eu trazia os cães de volta para a residência, ela aparecia de trás de automóvel, de trás de árvore, me filmando. Então, para que a doutora entenda, O seu caso concreto. aí ela pegava essas imagens e levou numa juíza, não no juiz. A juíza, ela não tomou ciência daquele acórdão transitado em julgado, que de abril de 2018, e também não teve a minha oitiva. Ela apenas mandou decretar minha prisão preventiva, que eu acho até que foi um pouco de má fé. Ah, agora eu estou entendendo Só um pouquinho o motivo que- pelo qual você foi preso. Segura um pouquinho aqui que eu tenho a Fabi, que tem uma questão de um telespectador. É isso, Fabi? Bom dia. Bom dia, Olga. Olha só, o Bom Bernardes dia, fala não, boa justamente tarde. o seguinte, que ele passou por algo semelhante ao do Naim por conta de medida protetiva e ele disse que foi penalizado sem ao menos ser ouvido. Ele conta um pouquinho da história dele aqui. Ele disse que foi levar alimentos para a filha na casa da ex, que inventou que ele teria agredido. Ele diz que sem ser chamado, ele recebeu uma intimação de medida protetiva e até hoje, quando ele é parado numa blitz policial, consta que ele tem um histórico de briga. E ele quer saber se há algo para fazer, já que a ex já se arrependeu, mas diz que agora não dá mais para tirar essa questão da medida. É possível retirar essa medida protetiva, doutora? Sim. Doutora Ivone Vzeg já responde nosso Sim. telespectador só um pouquinho e conclui aí a história com o Naim. Doutora Ivone, respondendo à pergunta que a Fabi fez de um telespectador. Então, o que acontece? Realmente, a Lei Maria da Penha, ela veio com o intuito de proteger aquele menos possível, menos possibilitado. O que quer dizer? Não é só a mulher que está casada, não é a mulher que está em união estável, não é só a mulher, lembre-se, também serve para casais homoafetivos que estão juntos, pai com filho, com filha,
mãe com filha, com filho. Por quê? Na verdade, acontece que a Lei Maria da Penha, quando ingressa-se com ela, é uma medida de proteção. Mesmo que a mulher, num determinado... Volte atrás, diga, não é verdade, ok, ou eu entendo, ou eu desculpo. A lei hoje é muito clara e ela não permite mais, porque isso acontecia. Foi o caso do telespectador, então não tem volta. Não é que não tem volta. Vai demorar um pouco para todo o processo dar o seu final. E você, mesmo que ela desista da ação, mesmo assim, essa ação correrá a despeito da vontade dela. Tem pergunta aí, Jeff? Não, eu queria saber que agora parece que até os delegados podem emitir essa medida, né? Pode. Teve uma correção, não Pode. precisa um juiz, né? Não. Até o delegado que recebe a denúncia pode determinar que o marido não chegue mais perto da esposa. Evidentemente, sim, pode. Tudo isso é em prol daquele que não tem tantas condições de se defender. Por quê? Porque o que se via antigamente na legislação era o seguinte, o casal brigava, ou havia alguma agressão, ou verbal, o que quer que seja, a mulher ia à delegacia, da mulher, inclusive, pedia uma medida protetiva, pedia o afastamento do companheiro do lar, não só a mulher, eu repito, pode ser pai, mãe, filhos, sempre. O que acontecia? Num determinado momento, eles voltavam à boa, tá tudo bem, e ela desistia. Então, o judiciário ficava numa celeuma. Pera um pouco, vai ou não vai? Desiste ou não desiste? E muitas vezes, o que acontecia? Acontecia a morte. Por quê? Porque o judiciário não dava conta. Por conta disso, para evitar esse tipo de problemas, o judiciário entendeu. Bom, muito bem, não há necessidade de ir ao juiz. O delegado já será hábil. Mas deve-se fazer um processo. Entendi. A medida pode acontecer para uma proteção no momento. Ok. Posteriormente, continuaria num processo natural criminal. Ivone, você disse há pouco, quando o Naim explicou, que você disse assim, agora eu entendi. O que aconteceu exatamente com ele? Porque a gente não está conseguindo entender, né, Jeff? Parece uma grande injustiça. Parece uma grande injustiça. Nós não podemos falar aqui sem ouvir a ex-companheira dele. Eu entendo que é uma injustiça, mas é mais injusto ainda, Naim, com toda consideração a você, Sim. mas nós também temos que ter consideração a ela. Claro. Não estou dizendo nem que você está certo, nem que sua ex-companheira está. Entretanto, temos que tomar cuidado e o que eu entendi? A sua separação se deu há 15 anos atrás. Foi. Muito bem. Nesse inteirinho, vocês naturalmente juntos, ou por conta de filhos, ou por conta dos animais, alguma coisa veio acontecendo. E isso você relata para nós que aconteceu há 2 anos atrás. Esse processo. O que ela fez, eu soube que ela filmou você. Isso. Ela obteve provas não de forma lícita. Não, ilícita. De forma ilícita. O que eu quero comentar com vocês? Não adianta você fazer. Eu digo não adianta porque, na minha opinião, o seu caso é uma das exceções. As provas que um juiz deve analisar para poder, inclusive, dizer que você vai preso, elas devem ser obtidas de forma lícita. Ela deveria ter dito a você, Naim, você vai buscar os cachorros, mas eu vou filmar você. Obviamente, ninguém faz isso. Pois é, só que se ela poderia. fizesse essa prova lícita, na minha opinião, daria o direito a ela e a você de haver uma contestação justa. Que incrível isso tudo, hein? E chegamos a uma conclusão aqui, eu e você, que não temos nada a ver com a história, não somos advogados, e que... Desculpe o termo que eu vou usar, doutora, mas pelo tudo que eu ouvi vocês conversarem aqui, Naim, me parece sim que você foi injustiçado com toda essa história. Eu tenho certeza Diante disso. de tudo que a doutora Ivone Zegger falou aqui, você comentou. Pois é, eu tenho certeza, porque eu estou dizendo absolutamente a verdade, senão eu não diria isso em rede nacional. Se eu estivesse mentindo em alguma coisa, eu seria desmentido. Absolutamente tudo que eu disse foi verdade. Ele deve entrar com uma medida protetiva contra ela, doutora Ivone? Ele até pode, mas, obviamente, se ocorrer alguma coisa que ele precise se defender da aproximação, ou qualquer coisa assim. Mas é uma pena, e eu até diria, não sei quem é a sua ex-companheira, mas eu diria que ela, se ela tem toda essa questão, e você sempre tem dado as informações e as entrevistas, Sim. eu acho que seria interessantíssimo um convite a ela para que ela viesse ao seu programa, Olga, para ela poder
dizer e até contestar, se houver Claro. realmente uma contestação. Certo, claro. Porque é muito difícil para um juiz, inclusive, não é meu caso, eu não sou juíza, mas é muito difícil você ter essa questão solucionada sem ouvir as partes. Concordo. Qual o nome dela? Ixi, eu não posso falar. Não pode? Eu não pode posso. falar. Então Não posso tá. falar pela medida. Você, se estiver vendo a gente, a porta tá aberta e será um prazer tê-la aqui comigo. É. Jeff, obrigada por hoje também. Obrigado, boa tarde. As pessoas te encontram aonde? De terra.com.br. Ivone Zegger, @ Ivone Zegger. @Ivone Zegger. Muito bem, e você? Instagram, @NaimOficial. Tudo junto, Não. Naim Oficial. Não o procure no CDP de Pinheiros. Não te vi quando eu vou lá para almoçar com o Dr. Roberto, com o Paulinho, com o Felipe, com os amigos lá. Fiz amigos. Muito bem. Esse é o Naim. Um grande beijo, muitíssimo obrigada por você estar conosco nesse início de tarde, todos os dias. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui com vocês. Obrigada, até amanhã.